Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do verso 6 até o verso 14. É sempre importante observarmos o contexto do texto que vamos ler. Esse texto está contido na carta de Paulo aos Gálatas, que tem como objetivo, já apresentado até aqui, até esse trecho, argumentos de Paulo em direção aos Gálatas, aos cristãos da Galácia, a respeito do Evangelho da Graça que ele prega. Salvação em Jesus Cristo como único intermediário, o único que pode salvar, a salvação exclusiva na fé, na sua morte e ressurreição. E que ele está falando aos Gálatas em oposição a um grupo de cristãos judaizantes que chegaram na região da Galácia e procuraram desqualificar o evangelho que Paulo pregava da salvação pela fé em Cristo que morreu e ressuscitou. Para esses cristãos judaizantes, a morte de Cristo somaria-se às obras da lei e não seria um instrumento exclusivo de salvação. Para Paulo, não é possível essa soma entre as obras da lei e a fé em Jesus Cristo que morreu. Para Paulo, ou uma coisa ou outra. E assim ele vai tentando convencer os Gálatas a voltarem ao evangelho que ele lhes pregou. E o primeiro argumento que ele vai utilizar, desde o capítulo 1, verso 11 até o capítulo 2, diz respeito à sua biografia, à sua história, às suas experiências. Primeiro ele trata da sua experiência visionária, apocalíptica, com Jesus Cristo ressuscitado, que aparece para ele e lhe anuncia o evangelho que ele está pregando. Essa experiência apocalíptica com Jesus Cristo, para Paulo, é uma evidência da veracidade do evangelho que ele prega. E também, continuando a isso, ele vai falar da sua mudança de posição, de postura, enquanto perseguidor da igreja, agora perseguido. Essa mudança de status do melhor, do ponto de vista social humano, para o pior, só se explica por uma razão, por um chamamento divino. Continuando o seu argumento biográfico, da sua história, ele também vai falar das visitas feitas a Jerusalém e que os apóstolos Pedro, João e Tiago, irmão do Senhor, confirmavam nessas visitas que o evangelho que ele pregava estava de acordo com aquele que eles receberam de Jesus Cristo enquanto estava vivo, enquanto exercia o seu ministério terreno antes da sua morte. E esses argumentos da sua história, da sua experiência, do Espírito e da sua experiência com os apóstolos de Jerusalém, ele utiliza para argumentar que o evangelho que ele prega não é uma invenção dele ou de um grupo a qual ele pertence, mas que é o evangelho anunciado por Jesus Cristo desde o seu ministério terreno. No capítulo 3, ele passa para outro argumento. Do verso 1 ao 5, ele fala da experiência com o Espírito dos Gálatas como evidência da salvação verdadeira nesse evangelho da salvação em Cristo crucificado que ele prega. Os Gálatas experimentaram o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo e o receberam não quando se circuncidaram ou quando ouviram esse evangelho das obras da lei, mas sim quando ouviram o evangelho do Cristo crucificado. Então a experiência com o Espírito Santo dos Gálatas se deu quando eles creram, aderiram ao Cristo crucificado, à pregação de Paulo sobre Jesus que morreu. E não quando esses cristãos judaizantes vieram apresentar-lhes essa nova proposta, esse evangelho alternativo
de Cristo crucificado, a fé em Jesus crucificado, mais as obras da lei, e dentre elas se destaca na carta aos Gálatas a circuncisão. Então ele utiliza nos versos 1 a 5 esse argumento do Espírito, da experiência com o Espírito Santo que eles tiveram pela fé na pregação do Cristo crucificado e não pelas obras da lei. Do verso 6 em diante, e o nosso trecho nesse momento vai do 6 ao 14, ele começa a utilizar outro argumento. Agora, o argumento escriturístico. Ele vai utilizar a escritura judaica, a escritura, o Antigo Testamento. É sempre importante observarmos que a palavra escritura no Novo Testamento se refere ao Antigo Testamento. Era a Bíblia da igreja primitiva, era a Bíblia que a igreja lia no primeiro século, é o Antigo Testamento. Então, as escrituras, como assim mencionadas, se referem ao Antigo Testamento. O Novo Testamento está sendo construído e, à medida que vai sendo construído, não se entende como escritura, vai se entender a partir do segundo século, ou até mesmo no final do primeiro século, já se começa a observar e ver e crer, né, que os evangelhos, os textos de Paulo, são inspirados por Deus e estariam então no mesmo nível das escrituras judaicas. Mas isso posteriormente. No momento que é escrito, se entende como o Antigo Testamento, a expressão escritura. Paulo agora, a partir do verso 6, utiliza o argumento das escrituras, que vai até o capítulo 4, utilizando esse argumento de citações de passagens das Escrituras do Antigo Testamento para atestar que o evangelho que ele prega não é uma invenção moderna, não é desculpa a palavra moderna, mas não é uma invenção dos seus dias, não é uma invenção dele, mas sim é uma proposta, é um anúncio já presente, pré-anunciado, profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento. Assim, no capítulo, ou no verso 6, ele vai, nessa citação, utilizar o Gênesis, a experiência de Abraão. Abraão é o grande personagem que ele vai utilizar e que vai estar em oposição a Moisés, né? Assim como no Evangelho de João, a lei veio por Moisés, a graça veio por Jesus, ou seja, assim como no Evangelho de João há uma oposição entre Moisés e Jesus, assim no argumento paulino na carta aos Gálatas haverá uma oposição entre Abraão e Moisés. Jesus identificando-se com Abraão, certamente, né? Mas há uma oposição entre Abraão e Moisés. Enquanto os seus opositores vão utilizar a figura de Moisés para argumentar a necessidade de guardar as obras da lei, de guardar a lei, Paulo vai utilizar Abraão para mostrar que Abraão foi abençoado, foi chamado por Deus, foi justificado sendo incircunciso. E a circuncisão dele veio posteriormente, como uma aliança, como uma proposta de aliança, como um acordo, que poderia ser quebrado, ou seja, a circuncisão não tem como ser desfeita, mas a aliança que ela representa pode ser desfeita. Assim, qualquer hebreu observante da lei circuncidado pode ter essa aliança quebrada quando transgride a lei. Então, a circuncisão não é uma garantia definitiva de pertença ao povo de Deus. O que vai se estabelecer é a fidelidade, a fé ao Senhor. Se abandonar a fé, abandonar o Senhor, até mesmo deixar de cumprir um dos mandamentos da lei, a circuncisão como aliança torna-se anulada. Então ele vai trazer Abraão para o seu argumento, mostrando que Abraão foi abençoado, foi justificado, estando incircunciso e pela fé, e não as obras da lei. A lei não existia em Abraão, a lei vem a partir de Moisés, mas a circuncisão vai estar lá presente nos dias de Abraão. E a circuncisão é o grande argumento desses judaizantes, desses cristãos judaizantes, para convencer os gálatas que, para eles pertencerem
ao povo de Deus, é necessário que eles circuncidem. Este argumento está lá presente no livro de Atos, capítulo 15, quando alguns profetas de Jerusalém vão até Antioquia e tentam convencer também os cristãos gentios de Antioquia da Síria a circuncidarem, senão não seriam salvos. Então esse argumento que está lá em Atos 15 é certamente o argumento utilizado por esses cristãos judaizantes tentando convencer os gálatas de que a salvação estaria vinculada à circuncisão. Então Paulo vai chamar Abraão para o seu argumento, o seu texto de Abraão, o texto de Abraão, para mostrar que Abraão é abençoado, é justificado pela fé. E este é o evangelho que Paulo prega, a justificação pela fé em Cristo Jesus que morreu e ressuscitou. Então diz assim o verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, o caso de Abraão é o caso dos Gálatas. Então Paulo está dizendo, olha, assim como vocês creram e foram justificados pela fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, assim também Abraão. Ou seja, o caso de Abraão é semelhante ao caso de vocês. Abraão creu e isso foi imputado por justiça. E vocês creram, Gálatas, e isso lhes foi imputado por justiça. Ou seja, o caso de vocês se assemelha ao caso de Abraão. Verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aí, então fica subentendido que, se os da fé são filhos de Abraão, os da lei, os das obras da lei, são filhos de quem? São filhos de Moisés. Então cria-se a oposição entre Abraão e Moisés. Em Abraão vem a bênção. E a bênção não apenas aos seus descendentes sanguíneos, mas a bênção a todas as nações da terra. E em Moisés vem a lei, e com a lei vem a maldição. Então, Abraão é o pai da bênção e Moisés é o pai da maldição, que nós vamos observar no argumento que ele vai utilizar aqui. Sabei, pois, que os da fé, os que creem, são filhos de Abraão. Ou seja, então, a questão que se coloca para os Gálatas é que o argumento dos opositores de que os filhos de Abraão são aqueles que guardam a lei de Moisés, os filhos de Abraão são aqueles que se circuncidam, esse argumento é desconstruído aqui por Paulo, pois ele diz que os filhos de Abraão são os da fé e não os das obras da lei. Os das obras da lei são filhos de Moisés, mas os filhos de Abraão são os da fé. Com isso, ele desconstrói o argumento dos opositores de que para pertencer ao povo de Deus, para se tornar filho da promessa, filho de Abraão, precisaria circuncidar e guardar as obras da lei. Ele diz, não, os filhos de Abraão os são pela fé de Abraão e não pelas obras da lei. Verso 8. Ora, tendo a Escritura, e aí eu já expliquei, a palavra Escritura refere-se àquilo que nós hoje entendemos como Antigo Testamento. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ou seja, então ele apresenta aqui a Escritura com um caráter profético. A Escritura profetiza a respeito do Evangelho que agora pregamos. Este Evangelho é profetizado quando Deus disse a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, todas as famílias da terra. Então Paulo argumenta de que esta palavra de Deus a Abraão é o Evangelho puro e simples. É o Evangelho propriamente dito que ele prega, é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que traz a bênção a todas as nações da terra. Então, as Escrituras, como ele diz, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou, antecipou o Evangelho, que agora pregamos, a Abraão, e em que palavra? Em ti serão abençoados todos os povos. A palavra bênção aqui no texto será sinônimo de
salvação, enquanto maldição será sinônimo de perdição. Então, no argumento aqui do nosso texto, a bênção versus maldição, Abraão versus Moisés, fé versus obras da lei, salvação versus perdição. Verso 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, aqueles que creem, aqueles que são da fé, são crentes, são abençoados à semelhança de Abraão. A bênção de Abraão está na fé. E aqueles que são da fé, então, são semelhantes a Abraão, são filhos de Abraão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, ou seja, aquele que é considerado o pai da fé, o crente por excelência, a referência máxima daquele que tem a fé. Então, os que creem têm essa referência em Abraão. Verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então, o que ele diz? Os que estão na fé estão debaixo da bênção de Abraão. E os que estão na lei estão debaixo da maldição de Moisés. Moisés é o legislador, é o pai da lei. Abraão é o pai da fé. Então ele está colocando essa dualidade aqui, Abraão-Moisés. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Por que todos que estão em Moisés são malditos? E todos que estão em Abraão são benditos? Porque todo aquele que não perseverar ou não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las, maldito será. Ou seja, observe que ele não está falando dos 10 mandamentos, do decálogo. Ele usa a expressão livro da lei. O que se entendia como livro da lei? Se entendia como rolo que contém a lei, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, toda a lei. Então ele entende que o descumprimento de um preceito de toda a lei torna aquele que está sob a lei maldito. Veja, não é a desobediência de um dos 10 mandamentos apenas, mas é a transgressão do livro da lei. E no livro da lei há muitos preceitos que não se vivem, que são ignorados, que são requalificados, que são entendidos como não dos nossos dias. Por exemplo, os cristãos, mesmo já aqui no primeiro século, não seguiam a parte da lei que dizia respeito aos sacrifícios. E os sacrifícios estão dentro do livro da lei. Então, não seguir os sacrifícios não estar seguindo um preceito que está dentro do livro da lei. Então, é importante observar, quando ele usa livro da lei, porque ele quer considerar, estabelecer a lei como um todo no livro, no Pentateuco, e não uma parte ou uma seção que interessa, mas sim todo. Então, maldito aquele que não cumprir um preceito do livro da lei, logo todos estão debaixo dessa maldição, inclusive os Gálatas em muitos aspectos que não observavam. Verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Por que é evidente? Fica claro que na época se entendia que não era o objetivo da lei salvar ou justificar ou trazer a salvação. O objetivo da lei era normatização. O objetivo da lei era estabelecer uma ordenação, um relacionamento pacífico entre as pessoas. O objetivo dela não era salvar, não era justificar, mas sim ordenar, normatizar. A salvação
A justificação é um instrumento da fé, né? Ou seja, quem tem a lei que o normatiza, que impõe-se como regra de vida, não precisa da fé, porque o que vai fazer essa pessoa seguir as regras que estão previstas na lei não é a fé de que aquilo é bom, né? É o medo da punição. A lei se sustenta pelo castigo, né? Fica evidente, por exemplo, na nossa sociedade, o quanto que a lei é enfraquecida. A lei é enfraquecida quando a punição é enfraquecida, quando a punição é frouxa, porque as pessoas não seguem a lei porque acreditam que aquilo ali é o melhor. Elas seguem a lei porque têm medo da punição, né? Podemos usar um exemplo. Alguém que vai evitar de beber e dirigir, pode fazê-lo porque acredita que não faz bem beber e dirigir. Ele acredita que o certo, o ideal é não beber. Não precisava ter lei para ele. Mas muitos não dirigem bêbados porque existe uma lei, né, severa que pune, que dá uma multa, e aí com medo da punição, não porque acredita que aquilo é o melhor, ele segue a regra. Então, o argumento da lei, a força da lei, está na punição, no castigo, né? Quem é convencido, quem crê, quem acredita que a postura ideal é esta, independente de existir uma lei sobre isso, não precisa da lei. Então, o argumento é evidente que pela lei ninguém é justificado, pois o objetivo da lei é normatizar. Continuando, verso 12. Ora, a lei não procede de fé, aquilo que eu acabei de explicar e o exemplo que eu dei. A lei não trabalha com a fé, a lei trabalha com o medo. Então alguém obedece à lei pelo medo da punição e não porque acredita, né? Porque se acredita não precisa de uma lei, né? Se acredita, você forma na mente das pessoas essa crença, essa educação, essa informação, e ela acredita naquela informação, ela acredita naquela postura, naquela maneira de viver, e então vive porque acredita, e não por medo de uma punição. Por isso ele diz, a lei não procede de fé, a lei não se sustenta com a fé, a lei se sustenta com o medo, né? E aí ele continua, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, por quê? Porque não obedecendo, morrerá. Morrerá como? Morrerá porque será morto, será executado, será punido. Aquele que observar os seus preceitos, por eles, por observá-los, continuará vivo. Se transgredir, será executado. Então, a força da lei é o desejo de viver, é o desejo de não ser punido. Não é uma questão de fé. É isso que Paulo está trabalhando aí. Como que a lei se opõe à fé. A lei, ela é independente da fé. Ela tem outros instrumentos. Ela trabalha de outra forma. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, então, uma outra atividade de Cristo com sua morte na cruz foi realizar uma redenção, um resgate, né? Salvar alguém de uma condição ruim, de perigo, de maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque estávamos todos amaldiçoados pela lei. Porque a transgressão de um preceito tornaria o indivíduo amaldiçoado. Então, como todos em algum momento vão transgredir um dos preceitos da lei, todos estão amaldiçoados. Então, Cristo nos tirou dessa condição de lei e de medo e nos resgatou, nos trouxe para um outro lugar, para um outro reino, o reino do Espírito,
O reino do Espírito é o reino do convencimento, é o reino da fé, onde vivemos uma vida correta, justa, santa, porque cremos, porque o Espírito em nós nos move para isso, e não pelo medo. Então não há medo, e sim há consciência, a ação do Espírito, a influência do Espírito. E isso é o diferencial entre uma situação e outra. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou seja, então, Cristo aqui é apresentado como o exemplo mor do maldito, porque ele foi pendurado no madeiro. Ou seja, então, se todos nós somos malditos porque transgredimos um ou outro mandamento, Jesus se tornou maldito porque, segundo a lei, todo aquele que era pendurado numa árvore, numa haste, numa cruz, num pedaço de madeira, pendurado no sentido geral, era amaldiçoado. Por quê? Porque quem era pendurado? Era o criminoso, era uma punição ao criminoso, era uma execução, era uma pena de morte. E quem era punido era o transgressor da lei. Então Cristo se tornou maldito. Cristo se tornou um criminoso nesse sentido, porque ele recebe a punição de um criminoso e é amaldiçoado. Uma questão sociológica interessante que a gente observa é que no mundo judaico não foram os romanos que trouxeram a execução da crucificação, do pendurar o indivíduo numa árvore, numa haste, para morrer ali lentamente. Se já estava previsto na lei alguns séculos antes dos romanos chegarem à Palestina, então a gente já percebe que séculos antes já havia naquela cultura essa atitude de pendurar o criminoso, né, de executá-lo pendurando numa árvore ou numa haste que seja. Então isso é interessante do ponto de vista sociológico, que não foram os romanos que levaram para a Palestina esse tipo de execução, né? Ela já estava presente porque está prevista numa lei judaica de séculos anteriores, que aquele que fosse pendurado no madeiro ou numa árvore seria maldito. Então Cristo se fez maldito. Então até Cristo esteve sob a maldição da lei. Qual o objetivo? Ele diz: para nos resgatar, para nos tirar. E assim como ele morre e ressuscita, ele então nos leva para uma nova condição, né? Nos liberta desta maldição da lei, de estarmos sob a lei. E aí ele continua no verso 14, finalizando o nosso trecho: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Mais uma vez, a oposição bênção e maldição. A bênção vem de Abraão. A maldição, implicitamente, vem de Moisés, né? Porque se a bênção vem de Abraão, a maldição vem da lei. A lei foi dada por Moisés, então você tem aqui Abraão versus Moisés, fé versus obras da lei, bênção vezes maldição, versus maldição. A bênção de Abraão é a salvação. A palavra bênção aqui entende-se como salvação, e a palavra maldição entende-se como perdição. Para que a bênção de Abraão, para que a salvação de Abraão, que é por meio da fé, chegasse até nós, até os gentios, até todos os povos, por meio em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Percebe-se que ele repete um argumento já presente nos versos 1 a 5, que é o recebimento do Espírito, que acontece pela fé na pregação do Cristo crucificado. Recebemos o Espírito pela fé de Abraão, e não pela bênção de Abraão, e não pelas obras da lei de Moisés. Então ele repete esse argumento dos versos 1 a 5 sobre o Espírito que nos é prometido
completa-se, realiza-se quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo que morreu à semelhança de Abraão. Enquanto os judaizantes cristãos se orgulhavam de serem seguidores de Moisés, Paulo argumenta que é melhor ser seguidor de Abraão, né? Que em Abraão somos todos abençoados tendo a fé de Abraão. E o evangelho que Paulo prega é o evangelho a partir de Abraão, né? E não a partir de Moisés. Um abraço.